Fala, empresário Vida Real, Kesley aqui novamente nos nossos estúdios de podcast aqui em Alphaville, Barueri. Pessoal, estou com duas pessoas maravilhosas aqui, o Agnaldo e o Rodrigo. Eu quero passar para vocês que nós estamos exatamente na metade da nossa imersão, na 10ª imersão EVR. Nós estamos terminando o ano, fechando com chave de ouro. Nós temos mais de 70, 80 pessoas na sala e eu tirei os dois agora para a gente bater um papo, para conversar sobre negócios, que eles pudessem contribuir com a história deles, com a vivência deles, né, para que você que está em casa nos assistindo possa estar na próxima imersão EVR, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Vamos dar a mão aqui para passar uma energia É isso boa. aí, ó. Sejam muito bem-vindos. Obrigado a Obrigado. vocês aí. Então, Agnaldo, Rodrigo, fiquem à vontade. Pode, pode É, começar. então, Eu quero primeiro, Rodrigo, entender assim, quem é você, né? Falar um pouco do seu CPF, da onde que você veio. Você tem todo o tempo aí para poder falar. perfeito. Meu nome é Rodrigo Marques, né? Eu sou filho de um carteiro com uma contadora e vim de uma jornada, né, de vida ali, uma jornada bem simples. Tive vários problemas, né, internos dentro da minha família, principalmente o divórcio. Um conselho que eu sempre dou pro pessoal quando tem divórcio e bebida alcoólica, que é para tomar muito cuidado, porque isso pode destruir famílias. E minha mãe divorcia do meu pai e vai morar nos fundos da casa da minha avó, e ali eu morei num beco até os meus 18 anos. Então eu fui um cara que aprendi na dificuldade e comecei muito cedo a refletir que eu queria ter uma vida diferente. Eu lembro de ir pro curso técnico ali trabalhando, para ir para estudar e sempre ficava falando que prosperidade era só de mim para frente, que mesmo que eu tinha passado uma vida difícil lá atrás, daqui para frente. Então eu sou um cara sonhador, um cara vibrante, um cara que tem desejo no coração. E por causa desse desejo, por causa dessa sede de ter uma vida um pouco diferente, construir uma família diferente, eu vim já conseguindo alcançar grandes coisas, né? Hoje eu sou casado com a Eulia, também sou pai do Atos, que são, né, meus maiores orgulhos aí, que é minha família. E empreendo e venho continuando. Parei de ser só um sonhador e agora também já venho realizando alguns sonhos. Legal, maravilha. Parabéns. Agnaldo, Eu sou mineiro, né? Vim de uma cidade pequena que chama Caranaíba. Morei lá até os 12 anos. Depois meu pai resolveu mudar para a cidade um pouquinho maior, Conselheiro Lafayette, para a gente estudar, ter mais oportunidades. Consegui sair de Caranaíba, mas Caranaíba não saiu de mim. Uma cidade que eu amo, tenho muito carinho, estou lá sempre. Tenho muito orgulho de falar que sou de Caranaíba. E comecei meus pequenos passos empreendendo novo. Como se diz, com 15 anos já consegui comprar com a ajuda do meu pai um lote onde hoje eu construí minha casa. Vim para a vida de empreendedorismo junto com a minha esposa. Minha esposa, como se diz, foi um incentivo, né? Ela já tinha hamburgueria. Eu entrei para dentro com ela ajudando na administração também, ajudo ela até hoje. Fiz agronomia, sou engenheiro agrônomo e um ano e meio atrás eu tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio. É uma empresa de consultoria ambiental, onde que eu corro atrás, faço com empresários consultoria nesse ramo do agro, faço concessões minerárias também, que eu trabalho muito sobre isso nessas concessões minerárias, onde que a gente busca investimentos para abrir outros negócios na região. Sou casado, igual eu falei da minha esposa, como se diz, é uma grande inspiração. Tenho uma filhazinha de 4 anos que foi o nosso grande sonho. E estamos aí nesse processo de empreendimento. Mas o processo de empreendimento é como se diz, é um desafio a cada dia, né? Que nós temos, como se diz, foi tudo maravilha, não. Já abri outros negócios também, lá atrás não deu certo, a sociedade não deu certo, mas assim, tudo é aprendizado para a gente poder crescer. A gente tem que, como se diz, aprender com os erros que tivemos lá para poder crescer aqui na frente. E estou crescendo cada dia, e eu estava até conversando com eles, que eu conheço desde novo aqui, é, como é gratificante estar nesse ambiente hoje, aqui do Alphaville. Como que é gratificante. Porque eu saí de uma cidade de 3.000 habitantes, tinha poucos sonhos lá atrás.
E hoje a gente está aqui nesse ambiente, ter o convite dos meus amigos para poder vir cá, poder estar vivenciando isso a cada dia, é muito gratificante para o empreendedor. Ah, legal, legal. Nós temos aqui o nosso diretor sonoplasta Edson, né, que também é mineiro, né? Não poderia deixar Aqui, passar. hoje o podcast tá de comedor de pão de queijo, né? Só faltou pão de queijo. Dá um tchauzinho aí, Edson. Aparece aí pra nós aí. Aí, pessoal, ó o Edson aí, ó. Ele é o responsável aí por fazer o negócio rodar. Gente boa demais. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco da empresa, né? Sobre o seu empreendimento, sobre os seus negócios, o que que você faz de fato no mundo corporativo hoje? Boa. Hoje eu sou empreendedor, palestrante, mentor de vidas e negócios. E como empreendedor serial, eu vim migrando por alguns ramos. O Juninho até falou muito bem aqui, uma coisa que as pessoas acham, e até aqui em São Paulo, Alphaville, a gente vê no Instagram, todo mundo com 20 anos já está milionário e com 30 já está multimilionário, né? E na verdade a gente sabe que não é assim, a jornada do empreendedor muitas vezes, né, o empreendedor da vida real mesmo, é uma jornada de 30 anos. Então você tem que ir construindo todo o processo com solidez. Vamos pegar ali os primeiros 10 anos, são experiências, testes. Depois, com 20 anos, vem a maturidade e ali para depois dessas 2 décadas, né, na terceira década, é que eu creio que vem de fato ali um sucesso financeiro, porque você já tem a bagagem necessária para você aplicar, né? É lógico que sempre estando em ambientes como esse, que é de aprendizado, de desenvolvimento. Porque senão você passa 20 anos só com a sua cabeça pensando e talvez você não consegue evoluir tanto. Exato. Mas eu comecei vendendo suplementos alimentares de porta em porta, eu panfletava na rua. De repente, esse negócio deu muito errado e eu cheguei a um ponto que eu não conseguia pagar um aluguel de R$ 400. E foi um momento que foi desesperador e eu falo que essa primeira quebra foi muito importante para mim, porque quando eu quebrei, eu achava que ia sair no jornal da cidade, né? Empresário falido. E aí eu vi que ninguém ligava para mim, que eu ia ter que enxugar minhas lágrimas e fazer de novo. E aí eu vi que não morri, que não saiu no jornal, que meus amigos continuam sendo meus amigos. Falei, então, peraí, então quer dizer que eu não sou um fracasso. Aquele negócio fracassou, mas eu posso ainda prosperar. E aí eu peguei e fui seguindo esse processo. Desse processo da suplementos alimentares, eu montei uma academia. Com pouco tempo, eu montei uma rede de 6 academias. E aí eu comecei a prosperar muito. E aí veio a pandemia de Covid-19. Nesse momento eu estava com caixa muito forte. Eu migrei para a construção civil. E a minha esposa já tinha loja de cabelo. Com a questão da pandemia, a população teve acesso a um dinheiro, né, que foi até do auxílio emergencial. E a loja de cabelo começou a dar fila, porque as mulheradas público C e D estavam desesperados querendo comprar cabelo. E aí eu vi uma grande oportunidade e migrei a loja para mais 3 cidades, né? Que hoje é Lafayette, Ouro Branco, Congonhas e Barbacena. Então eu usei minha habilidade que eu tinha de expandir negócios, mas até então aquele negócio era só da minha esposa. Eu não queria envolver muito, que era cabelo. Mas quando as academias fecharam, eu falei, ou eu envolvo ou morro de fome. Então o empreendedor, ele vive disso. E aí a gente expandiu as lojas. Depois que expandiu as lojas, eu fiquei um tempo trabalhando e eu fiquei um tempo frustrado, sabe? Eu fiquei muito, muito mal, porque eu estava trabalhando num negócio que era dela. E eu não sentia aquilo uma missão, um propósito. Só que eu comecei a ver muitas pessoas passando dificuldade, que tinham vontade de fazer essa transição de carreira. E aí eu vi na educação algo que eu amava fazer e que eu poderia ajudar. Então sempre tive essa pegada de ser comunicativo, de tentar auxiliar as pessoas. Ajudei, quando eu tinha academia, eu ajudei inúmeros alunos a abrir negócio. Inclusive tem negócios que são fruto de conversa de academia. E aí eles me davam esse feedback. Então ali surgiu e falou, cara, por que eu não faço isso profissionalmente? E aí eu comecei a fazer, por isso que eu sou empreendedor, palestrante, né? Hoje eu dou treinamento de oratória, treinamento de vendas, treinamento de comunicação, treinamento de liderança, entre outros, e também a parte de palestras, né, no geral para empresas, palestras motivacionais, tenho minha própria imersão. Então foi tudo fruto dessa jornada em si, né? E a gente continua evoluindo, né? A Legal. gente não parou, a gente está montando agora uma escola de mecânica. Então tem coisas acontecendo e a gente tá caminhando. Então foi basicamente isso. Hoje dentro da empresa a gente tem o segmento de cabelo, ainda temos uma academia e temos também o segmento de treinamento e educação, que é
É uma Que coisa que a legal. gente vê. E eu falo uma coisa só para finalizar minha fala, que a gente só pode levantar para ensinar quando a gente também senta para aprender. E é por isso que eu tô aqui hoje. Legal, parabéns. Obrigado. Agnaldo? Da parte empresarial, né? Isso. Então, como se diz, eu acho que eu acho não, né? Tenho certeza, eu empreendo desde cedo, como diz meu pai, né? Vai gostar de fazer um rolo, comprar, Uma vender, catira. uma catira, como diz os mineiros. Comecei, como se diz, cedo, ajudando meu avô lá, só para ganhar um trocadinho, porque eu sempre gostei muito de roça. Da roça fui para a cidade e da cidade comecei a empreender cedo. Trabalhei, sou formado em segurança do trabalho, então estava trabalhando na empresa, vi oportunidade na cidade, foi o meu primeiro negócio empreendendo. Vi oportunidade de abrir uma loja de EPI, que eu vi que lá está a 100 quilômetros de BH, que é a capital, né, mineira. E eu vi oportunidade que toda vez que eu ia fazer um orçamento tinha que ir em BH, que não tinha muitas coisas lá. Eu vi oportunidade nessa parte de abrir uma loja lá. Abri uma sociedade nessa área durante 7 anos. Não deu certo a sociedade, infelizmente não deu certo. Como se diz, todo empresário tem que tocar a vida, né? Toquei a vida, como se diz, a sociedade ficou para trás. E eu já, como eu falei anteriormente, minha esposa tem 2 lanchonetes hoje. Tinha uma, né, que eu sempre ajudei. Minha esposa, ela como uma sócia, sempre estava lá dentro, ajudando a administração e tudo mais. A gente, na pandemia, a gente viu a oportunidade de abrir uma segunda loja. No meio da pandemia, nós abrimos em 2021. E nesse processo, depois que eu desfiz a outra sociedade, eu foquei mais ajudando nela nessa parte, no crescimento das duas, nesse segmento. E agora, 1 ano e meio atrás, eu vi a oportunidade de consultoria, porque eu sempre fui, como se diz, sempre tive muitas amizades, muitos contatos. Graças a Deus, onde que eu entro, eu consigo fazer contato, conexões. Como eu sou engenheiro agrônomo, o pessoal chama, vem cá olhar meu terreno, vem cá olhar isso, vem fazer isso. Eu falei, opa, eu tenho essa oportunidade aqui de eu abrir uma empresa de consultoria para mim, já que Sim. todo mundo me chama para dar palpite, porque eu não vou fazer disso um ganha-pau. Quase que a mesma história dele. Quase. Viu numa dica, né? Num incentivo. Por que eu não vou fazer isso, né? Aí, como se diz, comecei a ir mais, aí comecei a me conectar mais. Rodrigo é um grande amigo meu desde a época da juventude, não que nós estamos velhos, nós passamos só dos 30. Eu tô começando. Mas abriu muitas portas também e mais conexões ainda para mim. Então eu vi essa oportunidade. E hoje, assim, estar aqui, sentar aqui nesse ambiente para poder aprender é muito gratificante. Eu sei que a gente, como se diz, pode dar passos ainda maiores do que estamos dando hoje. Com certeza. Hoje, então, vocês têm 2 negócios. Você tem a consultoria ambiental e também as 2 hamburguerias. 2 hamburguerias. Legal. Também não deixa de ser, né, um empreendedor serial aí, né? Bom, eu sei que a vida de vocês, pela história, né, tenho visto até aqui, que não foi fácil, né, chegar aqui até onde vocês chegaram. Então, eu acredito que vocês devem ter tido que superar muitos desafios, né? Vocês devem ter passado por momentos que pensaram em desistir, ou às vezes passaram por coisas que às vezes deixou passar aqui na hora de explicar. Mas eu queria que vocês detalhassem algo que marcou a vida de vocês, ou momentos marcantes que vocês tiveram que superar para poder deixar esse negócio hoje prosperando, né, faturando. Queria abrir para o Rodrigo poder Eu contribuir. acho que, no meu caso, a questão do empreendedorismo em si não foi as coisas mais difíceis. Igual, parando para analisar toda a trajetória empreendedora, eu acho que eu tive uma dificuldade muito grande. Meu pai era epilético com 26 anos de idade e ele se tornou um cara muito agressivo. Então, chegou um ponto, quando eu tinha 6 anos de idade, ele me deu um soco na cara e aí ele corria com faca atrás da minha mãe. Foram momentos muito conturbados dentro da minha casa,
A minha mãe até hoje, quando a campainha toca, o coração dela dispara, a mão dela sua, porque ela ainda lembra de algumas ameaças que ela passou. Então eu acho que eu tenho uma brincadeira que eu faço até nos meus treinamentos, não é uma brincadeira, mas é uma explicação, que a gente fala que é amor, equilíbrio e poder. Quando falta amor do 0 ao 7, a pessoa, infelizmente, ela já está um pouco para trás do restante, que já nasceu com autoconfiança, com um pai que apoiava, e faltou essa base do amor. Então, para mim, eu tive que descobrir isso ao longo da minha jornada, e foi um processo muito duro, sabe? Porque aí, com 9 anos mais ou menos, por causa de ausência de pai e mãe, eu sofri um abuso sexual, e aí eu comecei a ter vício em questão de pornografia, tinha muito problema em relacionar com outras mulheres, e aí esse mundo vai te levando, aí você soma isso com bebida alcoólica, entre outras coisas, e eu fui meio que me perdendo, e perdendo principalmente a minha identidade. Então eu acho que chegar um dia, que eu lembro que eu sofri um acidente de moto, e eu falo que esse acidente foi como se fosse um start na minha vida novamente, chegar um dia ali que meus amigos todos me chamaram para poder beber, para ir pro carnaval, era até uma época de carnaval, e eu falei assim, eu vou passar esse carnaval lendo, e eu decido hoje mudar a minha vida. E aí quando você decide mudar a sua vida sem resultado nenhum, você decide, agora eu vou ser um cara de sucesso, mas você não tem sucesso. Agora eu vou construir uma empresa, mas você não tem empresa. Eu vou ganhar dinheiro, mas você não está ganhando dinheiro. Eu vou construir uma família, mas você ainda está cheio de problema pessoal e emocional. Então, para mim, essa virada de chave de me entender, de encontrar o meu valor como empreendedor, até depois vim trabalhar com palestra. Imagina eu fazendo palestra sem acreditar no meu potencial. Isso era muito duro, cara. Era muito difícil. Então, eu acho que tem alguns empreendedores que ainda passam isso. E um recado que eu quero deixar contando um pouco dessa trajetória, é lógico que eu passei outros desafios no Sim, negócio, sim. pandemia, mas para mim, essa construção do Rodrigo foi a parte mais desafiadora, e eu agradeço a Deus todo dia, né, por poder. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato assim com uma religião, eu não tinha muita ligação com isso, uma pastora falou assim: Deus é um pai e Deus é amor. E aí, aí a minha pergunta era: se nem meu pai, que era meu pai, me deu tanto amor, por que que Deus me ama? Eu comecei a questionar isso. Sim. Então, o dia que ela falou assim: ó, eu não sei por que que ele escolheu te amar, mas a Bíblia fala que Deus é amor e isso basta. E aí eu comecei a aceitar isso dentro do meu coração, e foi mudando. E aí foi um processo muito longo, de parar de beber, de parar de bagunçar, de mudar minha vida mesmo, de não ganhar dinheiro e continuar acreditando, de sonhar quando eu não via nada, né? E a Bíblia mesmo fala que a fé é a convicção daquilo que a gente não pode ver. E teve um dia que eu falo que eu orgulho muito daquele Rodrigo que ficou lá atrás, porque ele começou a ver coisas que eu iria viver, e hoje eu já pude sentar em mesas, por exemplo, como a do Melk, Carlos Wizard, agora Geraldo Rufino. Eu já tive contato com muita gente boa, de ter um bate-papo frente a frente, e poder ver aquele rapaz que saiu de um beco se transformar num empreendedor com potencial. Né? No último período eu morei nos Estados Unidos e no Canadá, meu filho é americano, então eu já venho mudando um pouco a estrutura de vida da minha família, e para mim o maior desafio foi me reencontrar nessa jornada, porque muitas vezes a gente está trabalhando muito e não para vir para 3 dias igual aqui, ficar parado e olhando para dentro de você o que você pode Exato. ajustar. Mas isso que você falou, Rodrigo, faz muito sentido, porque assim, você precisou passar por essa desconstrução do Rodrigo anterior para ser o Rodrigo de hoje. Exato. Talvez se você não passasse por essa desconstrução, você não teria tanta resiliência para enfrentar o que você enfrentou como empresário. Isso. E aqui na imersão, é um negócio que é interessante, assim, quando eu olho para trás, o processo difícil já passou. Agora é só ajustar cultura, tecnologia, vendas, marketing. É mais fácil do Sim, que reconstruir o que eu já fiz. Então, dá ainda mais esperança de que a gente está no caminho certo. exato. Aguinaldo? É, a dificuldade maior, eu acho, não, tenho certeza, né? Foi quando resolvi empreender. Acho que muitas das vezes, a gente pensa que empreender é fácil. A gente vai sem, como se diz, só pensa que é só colocar o dinheiro que vai dar certo, que vai virar. Só que na hora que a gente começa a entrar, abrir o CNPJ, cai que os problemas começam, os desafios começam. O desafio começa a ter ali a partir da hora do CNPJ que você não buscou o conhecimento.
Eu acho que o meu primeiro CNPJ foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, que eu não, como se diz, não sabia a maneira correta de empreender, que é muito diferente de você fazer um negocinho ali, um negocinho aqui. Você começa a ter um CNPJ, ter responsabilidades, ter todo esse processo. Eu acho que foi o grande desafio. E quando o desafio também do primeiro CNPJ foi quando eu resolvi, como se diz, ponto-chave na hora de sair da sociedade. Eu acho que foi uma grande virada de chave para mim, porque eu saí e comecei a buscar mais conhecimento ainda. E eu vi, como se diz, como que no outro segundo CNPJ que eu abri, já vi totalmente diferente, porque eu já estava estruturado, já estava meio calejado, então já se tornou mais fácil. Sim. E a vida do empreendedor, igual o Rodrigo fala, a gente falou, eu nunca imaginava sentar em algumas mesas que eu já sentei hoje. Tem conexões muito boas aqui, trocando várias hoje. Convidado a almoçar lá na casa do meu. Então a gente tem essa oportunidade. E hoje foi, como se diz, a gente fala, o empreendedor é tão solidário que hoje, na hora que a primeira coisa que eu abri o celular hoje cedo era uma mensagem da minha esposa. Tenho muito orgulho de você. Então a gente vê que a gente está no caminho certo de empreender, que a gente está buscando o melhor para nossa família. Então é uma responsabilidade, mas a gente, como se diz, a gente é persuasivo, tem resiliência e vai para cima para poder sempre estar buscando o melhor e crescendo a cada dia mais. Legal. Não, são duas histórias, né, maravilhosas. E por isso que eu quero estender novamente o convite para estar conosco na próxima imersão EVR nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Certo? Pessoal, antes de nós finalizarmos, estamos indo para o nosso último bloco de perguntas. Eu quero agradecer a vinda de vocês, né, para aqui para Alphaville. Acho que ficou nítido, né? Pelo que vocês falaram, pela experiência que Sim. vocês tiveram, né? Todo mundo fala que quando chega aqui, né? A gente ouve muito, né, Edson? Assim, a frequência muda, tudo muda, o relógio passa, né, a rodar mais Aham. rápido. Quando você vê, já são quase 10 horas da noite, você não cansa e é uma outra frequência. Então, diante disso, eu queria pedir para vocês, né, externalizassem, colocassem para fora, para pessoas como vocês, que eram lá atrás, que estão nos assistindo neste momento, possam sentir o gostinho do que é estar dentro da Imersão EVR. Imersão EVR, empresário, vida real, certo? Pessoal, vocês estão gostando da imersão? Sim. Gostando muito, gostando pouco? Muito Excelente. bom, excelente. 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 Ah, que bom. Então, assim, primeiro você, Rodrigo, né? Deixa uma mensagem para quem ainda não esteve aqui conosco, né? Se você tivesse ali do outro lado da tela, o que você falaria para quem está te ouvindo para poder não só convencer? Eu não preciso que você as convença, mas que você transpareça a verdade, o que você viu nesses 2 dias. Eu vejo que a imersão aqui do Melk, né, de fato, ela é uma imersão que é prática, né? Tem muito conteúdo prático e muitas coisas que fazem a diferença para a gente poder avançar dentro da nossa jornada. Eu já participei de muitas imersões e muitas vezes é trabalhada a questão emocional, a questão de motivar mesmo. Todas as imersões ajudam, tá? Eu acredito muito nisso. Todo conhecimento é válido. E quando você for numa imersão ruim, você descobre também o que não fazer. Então, tudo é válido. Porém, a do Melk aqui, ela trabalha numa frequência mais baixa, não é uma imersão de oba-oba, é uma imersão literalmente do empresário da vida real. Então, uma imersão mais racional, prática, onde você sai daqui com decisões de fato anotadas para serem tomadas. Inclusive, uma das decisões ali que a gente foi ajustando é a tecnologia. Eu sou um cara que sou muito presente nas redes sociais, estou sempre mexendo, tem, né, gimbal, microfone, tem tudo. Então, na minha cabeça, eu tenho tecnologia, mas quando eu comecei a analisar, baseado nos quesitos que o Melk trouxe, o que é tecnologia, eu vi que, de fato, eu estou ainda para trás, mesmo sendo um cara atualizado, novo, né, que tem essa pegada, eu ainda estou pouco tecnológico, então preciso ajustar isso. E eu fiquei muito feliz também que, numa das passagens da mesa, o Melk falou assim, você está no caminho certo, só continua. Por quê?
a gente está fazendo tanto as vendas quanto o marketing muito bem feito. E ele falou, agora a questão de cultura já tem faturamento. Cultura, todos os outros pontos, você vai lapidando e aí você vai conseguir fazer a roda girar. Porque o faturamento, que é a base, vocês já estão fazendo muito bem feito. Então, venham para a imersão, porque faz de fato a diferença e você vai sair daqui com um plano de ação e ações práticas. Legal, muito obrigado, Rodrigo. Agnaldo? Assim, o Melk, a imersão dele é ótima, é excelente. De fato, ele fala o empresário da vida real, né? Na hora que ele pega a estrutura, tá contando 2 dias sobre a vida dele, o processo em si, né? Que é onde que a gente pega muitas oportunidades de melhoria no nosso processo. Então, hoje estou levando, tá na metade ainda da imersão, mas já tem muitos deveres de casa que a gente vai poder aplicar nos nossos negócios lá em Minas, que de fato vão fazer muita diferença para 2026. De fato, está sendo excelente essa imersão dele. Quem tiver oportunidade de vir e poder participar, venha, porque vale muito a pena. Até para nós conseguirmos mensurar o que vocês falaram, se nós colocássemos em valores, por exemplo. Hoje, para vocês passarem esses 2, 3 dias que vocês vão passar aqui, ainda tem mais amanhã, até para quem está nos assistindo, nós estamos exatamente na metade da imersão. Então nós temos mais agora um período da noite e amanhã o dia todo. Então eu estendo para você estar conosco na imersão EVR nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Pessoal, mais uma vez, obrigado, certo? Então, para nós mensurarmos isso em dinheiro, hoje, se um ingresso, um convite para participar da imersão EVR, imersão empresário vida real, custasse de 15 a 20 a 25 mil reais, vocês pagariam? Sim. Com certeza, isso aí eu acho que só de alimentação aqui, almoço na casa do Melk, mais os brindes e tudo que nós já ganhamos aqui de conhecimento, de material, de coisa que eu vou levar para casa, já paga só isso aí de estrutura, porque é muito bem estruturado, né? Porque às vezes eu também trabalho com evento, né? E a gente às vezes acha que isso é barato, né? Que essa estrutura é gratuita. Na verdade, você tem estrutura de podcast, você tem estrutura de painéis, estrutura de som, estrutura nos microfones são os melhores. Então, assim, a gente está vendo que realmente está sendo feito de uma maneira muito séria, né? E eu posso analisar um pouco essa parte técnica, porque eu faço também, e brinde, e entre outras coisas, não tenho dúvida que esse valor excede tranquilamente. Sim, Lembro. e assim, só para complementar também, e sem contar, como se diz, toda a estrutura começou há 2 semanas atrás, quando fez o cadastro. Toda a atenção da equipe, todo o cuidado, como se diz, mencionando todo o processo. Aí chega aqui, tem outra estrutura, como se diz, que recebe, acolhe nós, para poder participar de cada momento, cada insight que ele passa para nós de ensinamento, o almoço com o pessoal, é tudo, como se diz, fica barato ainda na hora que você colocar na ponta do lápis. E fora o conhecimento que a gente vai levar para a vida toda do nosso negócio. E deixar um recado pro Melk, Melk, fica atento que você vai perder a Lana pra mim, que nós vamos contratar a Lana. A Lana, ela fez um onboard com a gente lá, até qual chocolate que eu queria, ela perguntou. Então você vê que não, é um trabalho que é muito profissional. Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. mesmo. Viu? Deus abençoe vocês, prosperem cada vez mais o negócio de vocês e vou deixar vocês voltarem lá para a imersão, para vocês não perderem mais nada. Valeu, Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.